Fala galera do canal Som Automotivo BSB, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui para vocês aqui, um vídeo de iniciante mesmo, por isso que estamos aqui perto de um módulo amplificador, para fazer aí esses vídeos, né, para trazer essas dicas para vocês aí. Se já gostou, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, é nóis. Lembrando, rapaziada, comprei uma câmera, ainda tô aprendendo a mexer. Não sei como é que tá a imagem para vocês, como é que tá o áudio, depois vocês comentam aí. Vou ter que parar também uma hora para me assistir esses vídeos, para mim ver como é que tá essa questão aí, se o áudio tá bom, se tá ruim, para mim poder ajustar. Que essa câmera que ela tem mono, eu vou gravar em estéreo aqui, deixa eu ver. Vou pôr aqui em estéreo, eu gosto de estéreo. Não vai fazer diferença não, bora lá. Diferença, ó, tô doido, diferença, né? Hoje o vídeo que a gente vai trazer é o seguinte, vamos explicar o que é HPF e o que é LPF. Aqui é um vídeo bem para iniciante, se você já sabe regular, já mexe direitinho, esse vídeo aqui não é para você, esse vídeo aqui é para quem é iniciante. Vamos falar que o que é HPF e o que é LPF, o que significa tudo isso. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou dar umas explicações aqui. Espero que vocês aprendam aí. Se não aprender, eu explico de novo. Se não aprender, me explique aí. Fala aí pra mim, não aprendi não. Você explicou ruim demais. Pode falar aí. Eu deixo vocês falarem. Se tiver explicado ruim, eu explico de novo. Então bora lá. HPF. O que significa isso, rapaziada? HPF, né? Vamos falar aqui do início. HPF e LPF. O que é isso? Isso são os cortes, né, que o amplificador vai soltar em cima dos alto-falantes. O processador de áudio também, né? Ele tem essa função de soltar esses cortes aí em cima dos falantes. Então, é mais ou menos isso aí, né? Então vamos lá agora para que importa de fato. HPF, o que é HPF? HPF é daquele número para cima. Eu mesmo já ia falando errado, rapaziada. HPF é daquele número para cima e LPF é daquele número que você colocou para baixo, né? E alguns amplificadores, presta bem atenção, em alguns amplificadores não vai aparecer HPF e LPF, simplesmente tem alguns amplificadores que aparecem High Pass, Low Pass, significa a mesma coisa. High Pass é o passa alta, né, que dali para cima ele vai passar, e o Low Pass significa que o daquele número para baixo ele vai cortar, para cima ele atenua, para baixo ele assenta, entendeu? Mais ou menos isso aí, falando no linguajar mais leigo aí para todos entenderem, o que é HPF e o que é um LPF, né? Explicando aqui para vocês. E tem gente que está iniciando, né, no som automotivo, não sabe o que é isso, não sabe o que é um HPF, não sabe o que é um LPF. Então é isso, HPF é do número que a gente seta para cima, LPF do número que a gente seta para baixo. Então, ou seja, eu vou dar uns exemplos aqui que fica mais fácil, né? Porque é o pior que o celular não... Pior que aqui não vai pegar a imagem, que eu queria mostrar aqui um amplificador para vocês. Aqui, deixa eu virar aqui a câmera. Ó, aqui é o ganho, a primeira é o ganho, a segunda é HPF, a terceira LPF e a quarta Bass Boost, né? Eu não vou mexer porque esse módulo aqui ele é um módulo de Twitter que tá difícil de mexer, mas vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente pega essa chavetinha aqui do HPF. Se a gente fizer um corte aqui, diz que é a segunda, ó. Primeira é ganho, a segunda é o HPF. Se a gente fizer um corte aqui de 50 Hz para cima, o que é que isso quer dizer? Se a gente colocar aqui a chavinha aqui, vamos supor que colocamos em 50 Hz, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente colocou essa segunda chavinha aqui em 50 Hz, que é um corte ali de grave, né? Um corte de grave, 50 Hz. O que é que isso quer dizer? Que dali para cima, de 50 Hz para cima, o som vai tocar, os alto-falantes vai tocar de 50 Hz para cima, e de 50 Hz para baixo, ele vai atenuar, ele não vai tocar. Ele só vai tocar de 50 para cima. De 50 para baixo é como se a faixa audível dele ali não existisse. Que ele vai tocar de 50 para cima, de 50 Hz para cima.
Aí vamos supor que a gente seta aqui a segunda em 60, né? Coloca ela aqui em 60 Hz. Tem alguns amplificadores que aparecem, subsônico, HZ. HZ significa Hertz também, galera. Né? Vamos supor que a gente coloca a chavinha aqui em 60 Hz. O que isso também quer dizer? Que de 60 para cima o som vai tocar, de 60 para baixo ele vai atenuar. Então quer dizer isso. O HPF é do corte que a gente colocou para cima, o alto-falante vai tocar e para baixo ele atenua. Agora o LPF ela é a primeira, ganho, HPF, LPF. Aqui onde eu tô com o dedo aqui, ó. LPF. LPF. O que isso significa? Que do número que eu colocar aqui, ele vai tocar daqui para baixo. Daqui para cima ele não vai subir mais. Um exemplo, então vamos dar um exemplo aqui do corte para grave. Né? Uns tornadão, os alto-falantes que o pessoal mais usa aí. Vamos supor que a gente colocou aqui, ó, 50 Hz, né, a chavinha. Colocamos a chavinha aqui em 50 Hz. Ainda tô aprendendo a mexer com a câmera, rapaziada. Toda hora eu desfoco. Bora lá. Toda hora eu desfoco isso aqui. Então, vamos supor, eu fiz um corte ali no HPF de 50 Hz e no LPF eu fiz um corte de 100 Hz. Vamos usar o exemplo aí, né? Vamos colocar os números redondos para ficar mais fácil. Né? Vamos colocar os números redondos que fica mais fácil. Então, quer dizer que o alto-falante ele vai reproduzir de 50 Hz a 100. 50 Hz ele começa, que é o HPF, e de 100 Hz, que é onde a gente colocou, de 100 Hz para cima, ele não vai subir mais acima de 100 Hz. Ele não vai subir mais. Claro que sobe um pouquinho, dependendo da atenuação, né? Os amplificadores, geralmente a atenuação dos amplificadores são 12 dB, né? Ele sobe um pouquinho, né? Mas nada assim que estrague, entendeu? Vamos arredondar isso aqui. Né? Então o alto-falante vai receber um áudio, uma frequência audível de 50 Hz a 100 Hz. Né? De 100 Hz para baixo, ele toca. De 100 Hz para cima, ele não sobe mais. De 50 Hz para cima, ele toca. De 50 Hz para baixo, ele não toca mais. Então, isso aí que funciona, galera. Isso aí que é o chamado corte de frequência, os cortes de crossover que o pessoal faz. Essa questão do HPF e do LPF, que tem que ser bem ajustado, né? Conforme a caixa, né? Tem que ser um negócio assim que é bem... É um pouco chato, né, de fazer, de ajustar, né? Porque tem que saber a frequência da caixa, né? Mas tem uns cortes padrão, né? Você pode usar os cortes padrão também, mas se você quiser 100% do desempenho do alto-falante, tem que saber a sintonia da caixa, projeto tudo certinho para fazer um corte de frequência dentro daquele range operacional, né, que o seu alto-falante vai desempenhar bem. Então, ou seja, tem que ser bem estudado, né, para estar fazendo esse processo aqui. Tem que ser bem estudado para estar fazendo esse processo. Mas é isso aí, rapaziada. Ó, HPF é o começo, né, que de 50 para cima ele vai tocar, de 50 para baixo não toca. O LPF é ao contrário, de 50 para baixo toca, de 50, ó, de 100 para baixo toca e de 100 para cima já não toca mais. Né? Então é isso aí, HPF e LPF. É isso aí que a gente faz. Aí que vai ser um vídeo completo. Aí alguns amplificadores, igual eu tava falando, alguns não todos, na verdade é tudo 12 dB. Isso aqui é 12 dB, aqui é 12 dB, a 1200 lá é 12 dB, né? Se você quer fazer um corte mais seguro, é aquilo ali, ó. Processador de áudio. Tem que usar isso aqui no sistema. Que até crossover, ele é 12 dB. Agora esse aqui, ele já tem uma atenuação top. O processador, ele já consegue fazer uns cortes mais precisos, consegue fazer uma atenuação mais precisa, entendeu? Consegue deixar um range aí de frequência mais preciso para o seu sistema de som. Ele consegue fazer isso. Então, é isso, rapaziada. É basicamente isso aí. Basicamente isso. HPF e LPF. Né? E claro que o processador aqui ele tem mais funções.
né? Eu vou fazer um vídeo depois, que é melhor. Muita gente tem dúvida que é melhor se é crossover, se é processador. Então, ou seja, rapaziada, tá aí, ó, né? Eu explico o que é HPF, o que é LPF. Se vocês tiverem dúvida, pergunte aí, deixa nos comentários que a gente vai falando sobre isso aí, beleza?